Vamos falar de imigração, que vocês estavam falando de imigração, né? E foi até um pouco que você comentou aqui, sobre que a realidade de quem não vota no Trump nos Estados Unidos é o cara que é um imigrante bandido, né? Porque antigamente só os conservadores votavam nele, né? E então hoje tem muita gente que tá revoltada com esse negócio dos hotéis em Nova York, que os caras vão lá, vivem lá e estão recebendo auxílio do governo e não fazem nada, né? Então com isso ele tem ganhado muito eleitorado também. Mas tem um fenômeno aí que está acontecendo, não sei se vocês estão sabendo, tem muito imigrante que está indo para votar no Trump agora. Uhum. E eu realmente não entendo isso. Eu queria que vocês explicassem aí, se vocês estiverem por dentro desse fenômeno. Inclusive, muito brasileiro, imigrante brasileiro, vai votar no Trump, que está lá. Posso, Bruno? Lógico, por favor. Então, o que acontece é o seguinte, quando muito imigrante ilegal começa a ir para o país, ele, por exemplo, no caso dos Estados Unidos especificamente, ele não segue diversas regras, porque ele não tem preocupações, por exemplo, de se manter, de ter uma qualificação, entre outras coisas. E não é todo ilegal também que não presta, não é isso que a gente está falando. Né? Tem muita gente que entra ilegal, se adapta à cultura do país, consegue a documentação, fica... Não tem a ver ele ser ilegal e não prestar. não tem a ver, coisas diferentes. Mas a incidência de casos como esse que o Bruno citou aqui é tão grande e está prejudicando tanto a imagem dos imigrantes dentro dos Estados Unidos que está começando a ter um choque em alguns estados como o Texas, por exemplo, algo parecido com o que está acontecendo na França hoje, nos países da Europa com os islâmicos. Então, muitos... E as políticas que o Donald Trump implementa, principalmente no que vai acabar batendo ali no cara que é o trabalhador do dia a dia, esse cara ganha mais dinheiro. E o imigrante que ganha mais dinheiro, ele tem mais dinheiro para mandar para os seus familiares fora dos Estados Unidos. E o dólar acaba ficando, de certa forma, um pouco mais fortalecido em relação a outras moedas. Então, esse pessoal ele tem uma condição que consegue ajudar mais a sua família. Então, são esses dois fatores que estão levando muitos imigrantes a votar no Trump. E porque eles identificam que, ao longo do tempo, foi possível identificar que o Trump está falando não é um discurso contra imigrantes, é um discurso contra a imigração ilegal. Né, que são coisas diferentes. Cara, é exatamente nesse ponto que eu ia chegar. A minha opinião é o seguinte, eu acho, e eu tive a oportunidade de conhecer uns bons países do México para baixo ali, no geral, eu acho que México, América Central, até América Latina aqui, no geral, o povo é conservador. No geral, eu acho que ele é conservador. Você tem esses expoentes, você tem essas minorias barulhentas, mas no geral... Cara, o povo mais pobre, ele é conservador, cara. O cara acredita em Deus, o cara reza, o cara vai à igreja, né? O cara acredita nos pilares ali de família, de trabalho, de vida, de liberdade, de propriedade privada. O cara mais pobre de uma comunidade no Brasil, ele quer prosperar. Né? Ele não quer cantar o hino em linguagem neutra. O cara quer prosperar, ele quer ter o tênis dele, ele quer ter a motinho dele para levar na namoradinha dele. Quer ter um celular bom, ele quer ter um celular bom, ele quer isso. Então, quando o discurso da esquerda sedutor no curto prazo seduz essas pessoas, é compreensível. Só que nós estamos falando de um movimento que começou na América Latina há quanto tempo? 25 anos, mais ou menos? O Chávez se elegeu em 98. 99. Então, a eleição foi em 98, ele começou em 99, né? O Lula entrou como um semideus ali e tudo mais. Nós estamos falando, um quarto de século, 25 anos, que a esquerda começou a ascender no poder aqui. E essas pessoas viram que ao longo dos anos a miséria continuou. Continuou. O cara tá no mesmo lugar, né? Tá no mesmo lugar. Então eu consigo um tênis aqui, mas eu perdi o outro ali, mas a minha educação continua muito baixa. Só que você era obrigado a acreditar na Rede Globo, na Univision do México, na TV estatal da Venezuela. Era o único que tinha. Agora, a informação descentralizada começou a dar um choque na mentalidade dessas pessoas e falar assim, desculpa a palavra, eu continuo na merda. Ou seja, meu sonho continua a ser ir para a América. Mesmo que lá não tenha Ministério do Trabalho, mesmo que lá não tenha SUS, mesmo que lá não tenha CLT, pô, eu quero ir para lá. Né? Você vê o caminho inverso, você não vê de lá vindo para cá.
E aí eu acho que essas pessoas conservadoras, por natureza, começaram a entender que esse discurso da esquerda, esse discurso dos democratas, não fecha mais a conta, ou não fechou a conta. Eu acreditei durante o tempo, eu te acreditei, cara, por um bom tempo. Só que faz 20 anos que eu acredito em você não me entregou nada até agora. Então, eu acho que essas pessoas agora, com isso aqui na mão, receberam um monte de informação, que tomaram um choque na cabeça e olharam e falaram assim, eu nunca tinha parado para analisar, porque eu tô na correria do meu dia a dia para fechar a conta, mas no fundo, eu continuo na mesma situação que há 20 anos atrás, ou na mesma situação que meus pais estavam. E aí o cara falou, deixa eu dar uma voz pro outro lado. E aí eu acho que é o que faz as pessoas irem e começarem a ir para lá e falar, deixa eu dar uma oportunidade no voto em quem tá falando que vai ajudar no trabalho e não me dá uma bolsa miséria. Me ajuda a dar trabalho. Vê a musiquinha lá que os cubanos fizeram na Flórida, né? E eu vou votar a Donald Trump. Sim, é feeling. Eu acho que passa por isso, entendeu? Muito bom. Professor, entrou aqui mais uma. Então vai lá. Mas antes de ler essa, o Gabriel aqui, ó, tá pedindo lá para cada um fazer um bolão do palpite para eleição, valendo um vinho Caravelas. Opa! É que o bolão para eleição, como é que a gente faz? É uma aposta. Uma aposta. Só que um tem que apostar num, outro Tá, eu vou outro, fazer né? uma aposta então aqui, Bruno. Eu aposto que se o Trump vencer, vai ser com menos de 300 delegados. Ah, bom, agora sim, agora ficou sério. A metade é quanto? Era 200? 270. 270. 270 ou 272? 270. 270? Ah, mas aí você deu uma puta margem, né? Deu 30 delegados a mais aí, realmente é difícil com mais de 300. Né? Mas geralmente dá mais de 300. É tipo você apostar num jogo assim, cara, num Corinthians e Palmeiras, ó, eu acho que que vai dar até 5-0. Não. A chance de ser 6 é muito difícil. Mas geralmente o vencedor sai com mais de 300 votos. É 1-0, é 1-0 com gol chorado aos 45 do segundo tempo. Mas o que é? A gente tem que fazer um bolão ou tem que fazer uma aposta? Só aposta, aí simples, tá bom. Aí se eu ganhar, eu vou tomar uma caixa de vinho, né? Foi isso? Não, um vinho. Pera aí. Vamos apostar no número certo de delegados, vai. Mas número certo é muito difícil. Nossa, aí é difícil, cara. Você tá na mosca de Então tá bom. Então você falou menos 300, eu tenho que falar mais 300, senão não tem aposta. Não, mas então diminui um pouco. Abaixo de 290. Tá bom. Top. 290, abaixo de 290. Agora já... Bom, que já olha que você já tá saindo com a vantagem do gol fora de casa. Tá bom. Daí. Ó, só deixa eu comentar uma coisa aqui. Teve um Adolfo Rodrigues que respondeu assim, ó. Não sou de esquerda, mas extrema-direita é complicado. Só queria levantar a bola. Pensa um pouquinho do que é a extrema-direita, cara. Não cai nessa onda dessa mídia de hoje em dia, por favor. Mole, cara. né? Isso é conversa mole, cara. Isso é. O cara é extrema-direita. Quando você vai ver, geralmente, extrema-direita nada mais é do que um revolucionário que pega pautas morais da direita, mas quer aplicar uma revolução total. Por exemplo, eu defendo a escola, eu sou da escola austríaca de economia, né? E a gente é totalmente contra o Estado, né? E as pessoas falam, porra, então a escola austríaca é de extrema direita. Nossa, mas é totalmente ao contrário, assim, não tem nada a ver, cara. Né? Certo ou errado. O único que eu falo assim é, vamos debater, mas por favor, não expõe esse termo que a mídia adora expor. Você tá caindo na onda dessa mídia tradicional que quer passar zero conhecimento, cara. Por exemplo, o cara vai pegar lá um militante de internet, por exemplo, bolsonarista, que é mais sanguíneo, fleumático ali. Aí o cara acha que isso é extrema-direita. Exato. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Foi tudo desvirtuado o conceito, assim. Então... Total. Tem lá, Eduardo, a última? Tem a do César Augusto que mandou superchat, mas o Gabriel estipulou um critério aqui, ó. Falou, ó, fala pra eles chutarem um número de delegados e quem chegar mais perto vence. Justíssimo. Melhor. Justíssimo. Gostei. Tá bom, Melhor. eu fico 290, então. Então vai, 297. Opa, 2 bons chutes, hein? 2 bons chutes, quem chegar mais Essa vai ser perto. acirrada, vai ser Essa acirrada. foi boa, hein? Gostei. Boa. E a pergunta do César Augusto, que mandou um superchat aqui, Obrigado, ele tá César. perguntando se o México é um bode expiatório. O México? O México hoje é um dos principais países membros do Foro de São Paulo. Você tem uma coisa que o México é mais do que nunca se converteu num narco-estado amplo, aberto. E essa Cláudia Sheinbaum aí é perigosa, hein? Perigosa.
Não, o México não é bode expiatório, não. O México, inclusive, ajudou a manter a Venezuela de pé e Cuba quando a Dilma saiu aqui do Brasil. Né? O México... E ela fez uma mudança agora no judiciário que... Foi o Obrador que fez para preparar já tudo para ela, né? A Sheinbaum só... Ele é a ideia é dele, mas se concretizou já no governo dela, né? Sim, mas já tinha deixado o terreno pronto, né? Teve até manifestação de rua, o pessoal contra. Não, e o peso desvalorizou pra caramba. Mesmo assim, ainda não perdeu tanto pro real. Nossa, o real tá campeão. Né? Não, o México, o Brasil estão indo para caminhos assim insalubres. Então, perigosos, cara. Olha, perigosos. Só para, se me permite um comentário off-topic, eu tava conversando com a minha esposa no ano passado, começo do ano de 2023, eu falei para ela, olha, final de 2024 a coisa vai ficar difícil no Brasil, o desemprego vai aumentar, o real vai desvalorizar muito, a gente vai começar a ver um aumento da violência nas grandes cidades e uma ineficiência do Estado em resolver isso. Mas não deu outra. Final de 2024 não é o que a gente tá vendo. Já 2 casos de ônibus valorizando, você não tem mais liberdade, perseguição, o Estado aumentando o poder. Assim, o Brasil, o pessoal fala, o Brasil não pode virar a Venezuela. Olha, amigo, desculpa, o Brasil já virou a Venezuela. Eu falo isso quando eu voltei, a gente falou no primeiro podcast. A única economicamente coisa não, mas institucionalmente já e em alguns pontos estamos pior do que a Venezuela. E o problema é que o nosso caminho não é nem a Venezuela, o nosso caminho é o México. Logo a gente tem aquelas guerras abertas. Pra mim, pode ser polêmico, tá? Eu acho que o Brasil já tem toda a semente que já é um princípio de narco-estado. Sim. Bruno, eu vou pegar seu contato, eu vou lançar um livro mês que vem, O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Eu vou te presentear, te oferecer. Muito obrigado. Acho que vai reforçar isso que você tá falando, meu caro. Ótimo. Agradeço, Bruno, agradeço PH Vox. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela conversa. E a todos que nos acompanharam aí, muito obrigado. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.